O que nós temos é o seguinte: os judeus, na época de Jesus, ainda tinham um grande debate a respeito de quais eram os livros sagrados. Os saduceus, por exemplo, só acreditavam na Torá, os 5 primeiros livros. Os fariseus acreditavam nos profetas e nos escritos e tinham a convicção de que a inspiração dos escritos ainda não estava concluída. Ou seja, o processo das Sagradas Escrituras não estava ainda fechado. Foi assim que então Jesus veio ao mundo e os apóstolos começaram a pregar o Evangelho. Quando os apóstolos foram pregar o Evangelho, eles tiveram que pregar o Evangelho não somente ali, na Terra Santa, onde Jesus havia pregado. Eles tiveram que ir pelo mundo inteiro, e pregar o Evangelho a toda criatura. Ora, o mundo inteiro daquela época falava basicamente o grego, não é? O grego era o inglês da época, por assim dizer. Havia outras línguas, mas era a língua do comércio, né? O grego era a língua que as pessoas utilizavam nos vários países. Então, os apóstolos começaram a pregar o Evangelho em grego. Mas a Bíblia estava escrita em hebraico. Bom, então os apóstolos foram e pegaram uma tradução grega da Bíblia, que é o que nós chamamos de Septuaginta, a tradução dos 70, que é uma tradução que tinha sido feita em Alexandria ainda antes de Cristo. Acontece que esta tradução dos 70 possui nela esses 7 livros a mais. E nós então vemos que os apóstolos utilizavam esta tradução. Não é difícil um biblista sério estudar e enxergar que muitíssimas vezes no Novo Testamento, quando se cita o Antigo Testamento, o texto que é utilizado é o texto dos 70, da Septuaginta. Existe coincidência, né? Por exemplo, quando São Mateus diz que eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. É um texto de Isaías. Se você for ver na Tanakh, na Bíblia hebraica, não se fala de virgem. Eis que uma jovem, uma moça, conceberá e dará à luz um filho. Essa palavra moça podia ser interpretada tanto como juventude como com virgindade. O que é que fizeram os 70? Traduziram como uma virgem. E Mateus cita assim. Mateus cita dizendo uma virgem, com a tradução dos 70. Quer dizer, os apóstolos usavam essa tradução. E é assim que então a igreja, desde o início, usa esta tradução dos 70. O fato é que houve um conflito entre os cristãos, a igreja de Cristo, e os judeus. Os judeus começaram a ver que os cristãos estavam pregando de uma outra forma, de uma forma diferente daquilo que eles costumavam crer, e então houve a, digamos, excomunhão dos cristãos da sinagoga. Com esta excomunhão, isso levou os judeus a uma necessidade de estabelecer qual era a lista dos livros, de fechar o cânon. Então foi mais ou menos no final do século I que os judeus resolveram fechar o cânon e excluir aqueles livros a mais que estavam na Septuaginta. Mas isso foi um processo posterior a Jesus, um século depois de Jesus. Portanto, os protestantes, ao aceitarem o cânon dos judeus, na verdade, está aceitando a autoridade dos rabinos judaicos depois de Cristo e não antes de Cristo. Por quê? Porque os apóstolos, com tranquilidade, pregavam o Evangelho a partir da Septuaginta. Poderíamos aqui colocar para você uma outra série de argumentações com relação a esse cânon das Sagradas Escrituras. O que para nós católicos basta é o seguinte: quem define quais são os livros sagrados é a Igreja. Por quê?
Porque foi esta mesma igreja quem definiu os 27 livros do Novo Testamento. A pergunta é, por que os protestantes aceitam a autoridade da igreja que definiu os 27 livros do Novo Testamento, mas não aceita a autoridade da mesma igreja que definiu os 46 do Antigo? Não tem lógica nenhuma. Ora, se você diz, eu não aceito a autoridade do magistério que definiu os 46 do Antigo Testamento, por que razão você aceita os 27? Baseado em quê? Em que argumentos? Em que autoridade? Em que pressuposto histórico? Porque nós sabemos historicamente, e existem inúmeros documentos que comprovam isso, que até o terceiro século não estava ainda claro quais eram os livros, nem do Novo, nem do Antigo Testamento. Haviam várias listas circulando. Você vê, por exemplo, as controvérsias que houve entre Marcião e a igreja, entre os gnósticos e a igreja. Os gnósticos queriam colocar mais livros, Marcião queria colocar menos livros. Foi somente no final do terceiro século que a coisa apazigou. Então, a lista que nós temos hoje dos livros da Bíblia, os 46 do Antigo e os 27 do Novo, essa lista ela já estava estabelecida e tranquila na época de Santo Agostinho. O primeiro concílio que nós temos, que fala com toda clareza desta lista dos 72 livros da Bíblia, é o Concílio de Hipona, feito por Santo Agostinho. Santo Agostinho coloca essa lista, que é a lista que nós temos hoje. Infelizmente, os atos desse Concílio de Hipona não chegaram até nós. Mas quase contemporâneo a Santo Agostinho, nós temos o Decretum Damasi, ou seja, o decreto de São Damaso. Você pode encontrar isso no Denzinger Schönmetzer, no número 179, né? Em que houve um sínodo em Roma e no final do século IV, então, o Papa Damaso estabelece a lista exata que nós temos hoje. Se você quiser mais alguma documentação a esse respeito, você pode olhar o Catecismo da Igreja Católica, que é talvez um documento mais acessível para você. No número 120 do Catecismo, você tem a lista dos livros do Antigo e do Novo Testamento, que são para nós canônicos. Os 72 ou 73 livros da Bíblia, conforme você una ou não Jeremias e Lamentações. Pois bem, estes são os livros canônicos. Aqui no Catecismo, você encontra na nota número 119, né, a nota de rodapé, as fontes dessa lista. Ou seja, ele coloca esse decreto de Damaso, que eu acabo de citar para vocês no Denzinger Schönmetzer, mas também o decreto do Concílio de Florença, dos Jacobitas, e do Concílio de Trento, na quarta sessão, a respeito dos livros sagrados. São esses os concílios que estabeleceram nos momentos de dúvida quais eram os livros das Sagradas Escrituras. E é por isso que a Igreja Católica crê na fé dos apóstolos e na fé transmitida na Igreja durante os séculos. Nós não somos a religião de um livro, somos a religião de uma pessoa, Jesus Cristo. Esta pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos contato com Ele, vivo e verdadeiro, na sua Igreja. A mesma Igreja que celebra os mesmos sacramentos, que tem a mesma fé, que crê nas mesmas Escrituras e que está debaixo do mesmo governo eclesiástico do Santo Padre e dos bispos em comunhão com Ele.